Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete com ótimo custo-benefício da marca QSP, que no caso é a segunda geração do modelo Parrot. Então no vídeo de hoje eu pretendo apresentar esse canivete para vocês, mostrando o que mudou em relação aí à primeira geração do modelo Parrot, que eu também já tinha trazido review para vocês. Então esse aqui é um modelo que foi descontinuado, ele não é mais produzido, e eles atualizaram então para essa nova versão. Inclusive, bastante gente aí sentiu muita falta do modelo Parrot nos últimos meses. Eu acho que a QSP, justamente para não prejudicar os lojistas que tinham estoque da primeira geração, seguraram bastante aí o lançamento da segunda geração. Mas agora que ele já está disponível à venda lá na loja Facas HQ, eu acho que é uma ótima opção com custo-benefício muito interessante, sendo que foram realizadas basicamente aí três mudanças em relação à primeira geração. A primeira mudança é mais fácil de vocês enxergarem, que é a questão que eles adicionaram esse Sharpening Choil. Então esse aqui é um canivete que eu já afiei ele, e como vocês podem ver, essa geração mais antiga, quando você afiava, ele acabava formando esse sorrisinho ali no canto da lâmina. Então com essa nova geração, ele não vai ter mais esse problema. A segunda mudança, pessoal, é a questão que essa segunda geração aqui conta com rolamentos, então um canivete muito mais suave que a primeira geração. Então a primeira geração não era tão suave assim, porque contava com arruelas de cobre. E a terceira mudança que eles fizeram é que agora é um canivete com as talas um pouco mais largas. Como assim? Esse aqui é um canivete que nesse sentido aqui tem 22 milímetros de espessura, enquanto o novo modelo do Parrot tem aí 25 milímetros de espessura. Sendo que em relação aos materiais, esse canivete continua com os mesmos materiais, então o cabo continua sendo feito em G10 e o aço continua sendo aí o D2. A versão 2 está disponível tanto nessa cor que eu achei muito bonita com o G10 na cor verde, como também aí na cor preta lá na Facas HQ. E como a Facas HQ é parceira aqui do canal, com o cupom EDC Brasil vocês têm lá 5% de desconto, sendo que com o cupom esse é um canivete que está saindo aí menos de R$ 200. Então acho que está valendo muito a pena pela qualidade, é um modelo realmente muito bem feito e que como ferramenta mesmo, como lâmina para o dia a dia, eu também acho uma ótima opção. Esse aqui é um modelo que, como eu já mostrei para vocês no review da primeira versão, conta com uma lâmina do estilo Spear Point, então é basicamente aí um drop point em que o dorso aqui é muito próximo em questão ao formato com a questão da área do fio útil mesmo, sendo que se a gente abrir aqui a caixinha que ele vem, a gente tem um modelo, então esse aqui é a Parrot versão 2, com o D2 com acabamento acetinado. E abrindo aqui a caixinha, na parte de cima a gente tem aqui o Better Knife, Better Life, que é o slogan ali da QSP. E abrindo a caixa, então, a gente tem aqui, ele vem com uma espuma na parte de cima, então tem essa espuma aqui, a gente tem um card com algumas descrições relacionadas ao tamanho total do canivete, sendo que de comprimento total aqui ele tem 184 milímetros e de área de fio útil ele conta então aí com 82 milímetros, então 8,2 centímetros ali, sendo que a caixa, além desse card com as informações sobre garantia e tudo mais, também conta aqui com os dois adesivos. Inclusive, pessoal, a Facas HQ é distribuidora oficial então da QSP e por causa disso eles conseguem então pedir, por exemplo, clipes de reposição, parafusos de reposição lá diretamente para a QSP. Então, por exemplo, se o seu canivete pegar no cinto do carro, ter algum problema com o clipe quebrar, você consegue lá na Facas HQ pedir sim um clipe de reposição que não vai ter custo adicional algum. Quem acompanha o canal aí sabe que eu sou bem fã realmente de canivetes na cor verde e na cor preta, então são as duas cores que eu mais tenho canivetes aí. E eu acho que o modelo Parrot com esses dois tipos de tala fica bem bonito, sendo que agora que esse modelo tem também ação ali com os rolamentos, não vai dar para mostrar para vocês aqui direito, mas ele ficou realmente bem mais suave com rolamentos, sendo que esse é um canivete que, ó, na hora de fechar, o que eu recomendo? Você coloca aqui o liner pro lado e coloca aqui um pouquinho a lâmina, ó. Se vocês escutarem aqui, ó, tá vendo que tem a bolinha do detente? Então, ó, primeiro vamos começar. Quando o canivete está fechado, a gente tem ali o liner, aquela bolinha fica dentro de um buraco na lâmina. Quando você vai abrir, ó, então é bem difícil de mostrar, mas quando você vai abrir, ó, quando tá fechando dá para ver ali, ó, a bolinha entrando, o liner vai para dentro. Então quando você vai abrir, a bolinha sai ali e na hora de fechar você consegue aqui jogar a trava pro lado e a lâmina trava ali na bolinha. Então o que eu recomendo? Você coloca ali para o lado e depois é muito fácil de vir aqui e fechar justamente por ter a questão do rolamento. Então o canivete que tem uma ação muito suave e a questão também do detente, então da força que você precisa fazer para vir ali e liberar ele também ficou muito bacana, muito bem dimensionada. Sendo que antes eu acabei falando espessura, mas eu estava me referindo à questão da largura das talas. Então, como vocês podem ver aqui, o modelo verde, ele tem as talas um pouco mais largas. Na mão eu achei que ficou um pouco mais ergonômico, gostei um pouco mais
de ter essa tala um pouquinho mais larga aqui. Achei que foi uma mudança interessante que a QSP fez, sendo que esse é um canivete, pessoal, que ele tem aqui um desbaste full flat, que tem uma geometria bem bacana para o dia a dia, sendo que essa ponta dele aqui com o spear point é uma ponta que para um uso utilitário, para um uso do dia a dia, eu acho muito interessante, porque eu até comentei no review do primeiro Parrot sobre isso, comparando ele, por exemplo, com o Ontario Hat 2, que é um canivete que daqui a pouco comparo para vocês os tamanhos e tudo mais, mas como vocês podem ver, a ponta dele ali fica um pouco mais para baixo. Então, para usar aqui um Hat 2, por exemplo, e chegar ali na ponta dele, ó, a gente tem aqui a ponta do Hat 2 mais ou menos, para você abrir alguma coisa. Se você comparar com o Parrot, para você chegar na ponta dele, como a ponta dele fica um pouco mais baixa ali, é bem mais tranquilo, então é bem mais fácil. Uma ponta que ela combina aí da melhor forma, eu acho, a questão da resistência também, com a capacidade aí de furar, então é uma ponta que você consegue furar uma embalagem e abrir alguma coisa ali de forma mais fácil. E eu confesso para vocês que eu acho que o Ontario Hat 2 é um canivete mais clássico, ele tem uma pegada que eu acho bem interessante, tomando como base toda a história que tem o modelo e tudo mais, mas o canivete, o Parrot, ele vai ter o mesmo tamanho basicamente total que o Hat, porém olha a diferença que ele tem no tamanho da área de fio útil aqui que o Ontario Hat 2. Então é claro que é um canivete muito mais moderno, que teve também como base, com certeza, o projeto do Ontario Hat 2 para ser um concorrente, mas é um modelo que, para mim, do ponto de vista de ferramenta, acaba sendo mais utilitário que o Ontario Hat 2, porque ele tem uma área de fio útil maior, tem uma ação mais suave, e mesmo assim sai bem mais barato comparando as duas versões em D2. Ele vai ser ali pau a pau, vai ser até um pouco mais barato que o preço normal do Ontario Hat 2 com a sua S8A, mas se a gente for comparar com as versões de D2, ele sai realmente bem mais barato, sendo que já que eu estou falando de Hat também, uma informação que eu achei interessante que o Rafa lá da Facas HQ comentou é que ele percebeu que depois que a Ontario Knife Company foi vendida, a questão do controle de qualidade dos hats melhorou bastante, então são canivetes que estão chegando aí agora bem centralizados, por exemplo, esse aqui é o mais antigo meu, que também já usei bastante, já desmontei várias vezes e tudo mais, mas é um meu que não está totalmente centralizado, ele falou que agora os hats estão vindo muito bem centralizados, que a ação deles melhorou bastante, mas eu acabei batendo ali na mesa. Mas eu acho que ainda assim a questão do QSP Parrot ganha na parte do acabamento. Então vocês podem ver, esse aqui é um canivete que está, eu diria que bem centralizado, um canivete que tem uma ação bem mais suave e tudo mais. É um canivete que eu acho bem construído que os modelos da linha Ontario Hat. E comparando então ele também com o Ontario Hat 1, eu quero fazer uma série de comparações de tamanho com esse modelo aqui para vocês hoje. A gente tem que ele então é um canivete bem menor que o Ontario Hat 1 e vai ser um canivete então com tamanho bem próximo do Ontario Hat 2. Sendo que se a gente comparar aqui, por exemplo, a questão da distância do pivô para o fim do cabo no Parrot, relacionando com a distância do pivô até o fim do cabo com o Hat 2, dá para a gente entender porque são canivetes que fechados eles têm aí basicamente com o mesmo tamanho. Então, se a gente pegar aqui, ó, dorso com dorso, é basicamente o mesmo tamanho dos dois, porém o Parrot consegue ter ali uma área de fio útil bem maior. Então, continuando a questão das comparações de tamanho, eu quero comparar ele também com outro modelo da QSP que eu acho bem interessante, ainda não tem a versão 2, não sei se vai ter também, que é no caso o modelo Penguin, que tem a lâmina então Chips Foot. É sempre uma briga boa, porque são os dois modelos com o preço mais baixo da QSP. No caso, esse aqui é o modelo do Penguin com as talas em micarta. E um diferencial que o Penguin tem em relação também ao Parrot, é claro, são sempre vantagens e desvantagens além do formato da lâmina, é a questão do clip Deep Carry. O clipe do Parrot não é um clip Deep Carry, então se a gente pegar aqui, por exemplo, o card da Facas HQ, dá para mostrar para vocês o quanto fica para fora do bolso com o canivete. Se a gente comparar aqui, por exemplo, com o quanto fica para fora do bolso com o modelo Penguin. O Penguin é um canivete que fica bem mais discreto, mas em compensação também, eu sempre falo para vocês que são vantagens e desvantagens. Para você vir aqui e tirar o Penguin do bolso, não é tão fácil de você conseguir vir e pegar ele dessa forma como a gente consegue então com o Parrot. Então, do ponto de vista da funcionalidade na questão de você tirar do bolso, eu acho esse clipe mais interessante. Agora, do ponto de vista de ser algo mais discreto, que quem olha para o seu bolso realmente só veja o clipe, aí eu acho que o Penguin tem essa vantagem. Mas continuando aqui a questão da comparação de tamanho com outros modelos, aqui a gente tem o QSP Hawk, que também é um modelo que eu acho muito interessante, sendo que o Hawk também conta com o clip Deep Carry. Aqui a gente tem em relação ao Hawk. Inclusive, para quem já tem o Parrot, você fala,
Ah, eu já tenho a primeira versão do Parrot. É legal comprar a segunda? Se você gosta do primeiro, você vai gostar do segundo. Ele tem essas melhorias que eu falei. Mas para quem gosta do Parrot, quer dar um upgrade, então pegar um canivete já que, por exemplo, ao invés do aço D2 tem o aço 14C28N, eu acho o modelo Hawk muito interessante. Porque ele tem um tamanho total próximo também, ele conta com a questão dos thumb studs, ele também tem conta aqui com a abertura flipper, no caso, né? Mas na questão do custo-benefício, eu não diria nem tanto no custo-benefício, porque ele traz alguns benefícios além do Parrot, mas principalmente na questão do custo, o QSP Hawk é um canivete que vai sair mais que o dobro do Parrot hoje. E um spoiler que eu dou para vocês é que eu também vou trazer aqui o review da versão mais chique, por assim dizer, do QSP Hawk, que é essa versão então com o aço damasco inox e com as talas aqui em fibra de carbono, que eu achei que ficou muito, muito bacana mesmo. Como eu já era bastante fã do modelo Hawk, eu também curti muito essa versão aqui que eu vou trazer o review para vocês. E para fechar a questão da comparação de tamanho em relação aos modelos da QSP, depois eu quero mostrar algumas outras marcas. Aqui a gente tem também o QSP Lark, que também eu acho um canivete muito interessante no tamanho próximo. É um canivete um pouco maior, também é um modelo que já conta com aço 14C28N, que já tem aqui o G10 em torno dos liners, é um canivete mais refinado, assim por assim dizer, que o modelo Parrot, também conta ali com o front flipper, mas a gente tem aqui a relação dos dois, um do lado do outro. Sendo que, como de costume da QSP também, o modelo Parrot 2 vem aí com um fio de fábrica muito bacana, um canivete que já chega ali pronto para você utilizar. Lembrando, é claro, que a questão do aço D2, pelo preço, então esse é um canivete que hoje sai menos de R$ 200, você não vai encontrar nada que vai ter uma retenção de fio maior que o D2. Porém, o D2 é um aço que ele não tem uma resistência à oxidação tão alta. Então, para mim, simplesmente deixar meus canivetes em D2 limpos e secos quando eu guardo já é suficiente. Mas se você é uma pessoa que não costuma limpar tanto seus canivetes e tudo mais, talvez o D2, por essa questão de ser um aço um pouco mais fácil de oxidar, porque ele tem um pouco menos de cromo que, por exemplo, o 14C28N, não seja uma opção aí tão interessante. Então, às vezes, você pode escolher mais pela questão da resistência à oxidação do que pela questão da retenção de fio. Mas para quem não tem problema com isso, eu acho o D2 uma ótima opção. Lembrando, é claro, eu gosto de passar essa dica para vocês, pessoal. Se por algum motivo você deixou molhado, deixou sujo, seu canivete surgiu ali algum tipo de pontinho de oxidação, uma dica muito boa é usar aí o sapólio. Então, para quem não sabe, o sapólio é um santo remédio assim para esses casos. E sai, se a oxidação tiver ali um pouco mais leve, ele sai tudo, deixa o canivete como novo. Sendo que agora eu quero comparar o modelo Parrot com alguns outros modelos de outras marcas. Aqui a gente tem ele em relação a um canivete que eu acho que ele compete bastante por um preço bem menor, que é o Civivi Elementum, sendo que ele vai ser um canivete com cabo bem próximo ali à questão do cabo do Elementum, porém que de área de fio útil tem uma área de fio útil um pouco maior, porque o Elementum tem essa parte então com esse choil aqui a mais, mas a questão realmente aí do tamanho do aço, tudo, eu acho que são dois canivetes que, do ponto de vista da funcionalidade, competem bem. Eu acho que o acabamento do elemento ainda consegue ser um pouco melhor, a questão do desbaste ainda é assim, é um pouco mais refinada, sendo que o elemento conta com desbaste hollow e tem como método de abertura o flipper, mas para quem busca simplesmente um canivete mais ou menos desse tamanho, com uma boa retenção de fio e não quer gastar a ponto de pegar um Civivi Elementum, o QSP Parrot é sim uma boa opção. Aqui a gente também tem ele em relação a outro modelo com G10 na cor verde, que é o CJRB Pirate com a lâmina do estilo Warncliffe. E aqui a gente tem ele em relação, por exemplo, aí ao modelo Kabar Dozer. No caso, esse aqui é um dozer que eu coloquei o Snaggletooth. Então tem ali o Snaggletooth no dozer. E também é compatível, dá para você colocar o Snaggletooth na questão do Parrot, mas por ser um canivete com a trava do tipo Liner Lock, eu não recomendo muito para vocês aí que utilizem o Snaggletooth nele. Quem quiser colocar, pode colocar, mas eu imagino que pode ser algo que acelere a questão do processo de desgaste da trava Liner Lock. Uma coisa que eu gosto muito do Parrot é que, embora seja um canivete bem barato, ele é um modelo que conta ali, que vem com liner, então sem ser um liner muito para frente. Então é um canivete que você vai poder utilizar muito, muito, muito mesmo, até esse liner conseguir chegar a desgastar a ponto de encostar aqui do outro lado da tala. Então eu gostaria que todos os canivetes viessem com liner, assim como vem aqui o liner do modelo Parrot. E comparando então ele também com aqui a gente tem um outro modelo que eu acho que é uma ótima comparação, que é o Civivi Mini Praxis, que também é um dos modelos mais em conta da Civivi. Dá para ver que o modelo Parrot, então eu acabei batendo ali no tripé,
mas o modelo Parrot é um modelo ligeiramente aí maior que o CV Mini Praxis, sendo que o cabo dele é um pouco maior e a questão da área de fio útil também acaba sendo ali bem maior. São dois modelos que eu também acho bem interessantes, mas o modelo Parrot conta aqui com o dorso da lâmina em 3 mm, enquanto o CV Mini Praxis, se eu não me engano, são 2 mm. Posso estar errado, pode ser talvez um pouquinho mais, mas o modelo Parrot tem uma lâmina bem mais robusta e a questão da ponta também é uma ponta bem mais robusta que a ponta do modelo Mini Praxis. Então agora comparando também aqui com dois modelos que também tem um custo-benefício bem interessante, que são os modelos da SRM, a gente tem ele aqui em relação ao SRM 9201 e também aqui em relação ao SRM 9211. Então hoje abaixo dos 250, dos 300 reais, eu acho que esses são os modelos mais interessantes que a gente tem. Então a linha de entrada da QSP, a linha da SRM também. Mas eu também quero comparar ele com uma dupla de modelos de uma marca bem mais cara, que é a Denko. Aqui a gente tem o meu canivete favorito para DC atualmente, que é o Denko AD 20.5. E também aqui a gente tem um novo lançamento da Denko, que no caso é o Denko Shark Cub. Sendo que as talas aqui do Denko Shark Cub são feitas em alumínio, assim como, por exemplo, esse novo lançamento que chegou lá, eu também gostei muito, vai ter o review para vocês, que é o Kershaw Iridium. Então o Iridium é um canivete que conta também com aço D2, porém ele é um canivete bem mais longo, por exemplo, que o modelo Parrot, aqui a gente tem a comparação da lâmina dos dois, e o Iridium também está saindo aí com custo-benefício bem interessante. E para fechar realmente a questão das comparações, a gente também tem ele em relação ao Kershaw CQC 6K aqui. Então dá para ver que ele é um canivete que ele vai ter de área de fio útil algo próximo ali ao CQC 6K, porém o cabo dele é um cabo bem menor. Eu gostaria que quem tem o Parrot da primeira versão aí, comente o que acha, o que tem achado de utilizar esse modelo aí nos últimos meses. Sendo que eu gostei bastante dessas novidades, então esse Sharpening Choil aqui eu achei que foi uma ótima adição aí para o modelo. Então quando eu afiei, eu não gostei de fazer isso aqui no meu modelo Parrot 2. Inclusive eu provavelmente vou pegar esse canivete e fazer assim como eu fiz, por exemplo, com essa faquinha aqui da Cold Steel, que é a Cold Steel Mini Tack Bowie, e vou adicionar ali um Sharpening Choil. Então nessa aqui é uma faca que não tinha essa questão desse ricaço, eu fui lá e fiz utilizando uma Dremel. E sobrando um tempo aí eu vou fazer a mesma coisa com o meu Parrot da primeira geração. Agora a gente vai comentar um pouco sobre a questão do peso desse modelo. Esse é um canivete que ele não tem ali a questão dos alívios de peso nos liners. Então um canivete que ele não é tão ultra lightweight assim, mas justamente por ser um canivete pequeno, ele ainda assim é um canivete leve. Se a gente pegar aqui a balança para comparar, por exemplo, se a gente começar aqui com o Parrot da segunda geração, ele está pesando aqui 88 gramas. Se a gente pegar, por exemplo, o Parrot da primeira geração, imagino que seja um pouco mais leve. Na verdade está pesando aí os mesmos 88 gramas. Enquanto, por exemplo, aqui o Civiv Elementum vai ser um canivete que vai pesar aí 77 gramas, então justamente por ter a questão ali dos alívios de peso dentro dos liners, ele acaba sendo um canivete um pouco mais leve. O modelo Penguin, por exemplo, pesa aí 92 gramas, então acaba sendo 4 gramas mais pesado que o modelo Parrot. E comentando agora sobre a questão dos tipos de parafuso que ele utiliza, a gente tem aqui alguns parafusos menores, então a gente tem os 4 parafusos aqui do clipe e do final do cabo que parecem ser parafusos do tipo T6, sendo que eu vou deixar para vocês aí na descrição também o link para a compra desse kit de bits, que é o kit de bits que eu sempre utilizo aqui no canal. No caso ele é da marca Wiha, eu recomendo muito para vocês. E a gente tem aqui então Torx do tipo T6 na parte dos parafusos do clipe e do corpo ali. E eu imagino que seja um pivô do tipo T8. Então aqui o pivô realmente é um pivô do tipo T8 também. Sendo que as marcações que a gente tem no canivete são bem discretas, é só ali o logo da QSP desse lado. E aqui a gente tem a questão da marcação ali do aço D2. Então o vídeo de hoje já está ficando um pouco longo. Eu gostaria que vocês deixassem a opinião aí nos comentários do que vocês acharam do modelo Parrot versão 2. E se ficar mais alguma dúvida também, deixem na seção dos comentários. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!